Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Estamos aqui com mais um vídeo de Teologia Básica, Teu Aprenda, gratuitamente, que você pode estudar aqui conosco no YouTube. E se você quiser receber o certificado futuro, do nosso curso, você deverá também se inscrever na nossa plataforma. Aliás, se registrar, Lá chama-se Registre-se. Você deverá se registrar na plataforma que nós vamos colocar aqui abaixo na descrição do vídeo aqui do YouTube, E você poderá então estar assim, depois de cumpridas todas as etapas, e inclusive a prova que nós vamos ter, você terá então o seu certificado. E também eu gostaria de sugerir a todos que estão estudando conosco que, se quiserem, podem anotar para ficar melhor e mais didático. Podem anotar num caderno, Se você ainda não tem um caderno, arrume um caderno. Não precisa ser um caderno grande, pode ser um caderno médio ou pequeno, Faça algumas anotações importantes dos vídeos e dos assuntos dos vídeos que nós trazemos aqui, para que você possa, então, ter uma melhor lembrança daquilo que nós estamos trazendo aqui para vocês. Então, deixo aqui essas dicas para vocês. Vamos, então, iniciar. Hoje nós vamos falar sobre como surgiu a igreja. É o assunto de hoje na matéria de eclesiologia. Lembrando que esta é a 5ª aula do nosso curso. Vamos lá. Como surgiu a igreja? A igreja, segundo o Evangelho de Mateus, foi fundada por Jesus. Fundada quer dizer formada também, Jesus escolheu os seus discípulos e, assim, reunindo-os, colocou como discípulos, ou seja, alunos, aprendizes, e também como apóstolos, como mestres. Ele estava preparando aqueles discípulos para serem mestres, principalmente aqueles mais próximos dele. E assim foi começando a surgir o que nós chamamos de igreja, que o próprio Jesus chamou de igreja ainda no seu tempo embrionário, digamos assim, quando ele estava começando, ou no meio mais ou menos do seu ministério, Ele chamou os seus discípulos e disse: esta é a minha igreja, sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então Jesus falou isso para os seus discípulos e disse que essa era a sua igreja. Todos os discípulos faziam parte dessa igreja, todos os que creem fazem parte desta igreja. Então, em Mateus, capítulo 16, versículo 16 a 19, está esse texto, Depois nós vamos ver se nós conseguimos ler, Em sua missão, após seu batismo e depois que chamou seus discípulos, escolhendo 12 deles para estar caminhando e acompanhando em suas viagens, e cerca de 70 deles foram enviados antes de ele chegar às cidades aonde iria pregar, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Estava Jesus Cristo indo com seus discípulos pela região de Cesareia de Filipos, como era conhecida aquela região, quando perguntou a eles o que pensavam as pessoas sobre ele, o que as pessoas estavam dizendo para os discípulos de quem era Jesus. E a resposta dos discípulos foi: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que és Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, eles pensavam que Jesus era um profeta que ressuscitou, ou o próprio João Batista, que possivelmente estaria ressuscitado ou retornado à vida. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizeis que eu sou? Quando, nesse momento, o apóstolo Pedro imediatamente disse:
Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A essa resposta, Jesus disse as seguintes palavras, e distintas e notórias palavras do Evangelho. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus estava chamando Pedro, que significa pedra, rocha, pelo seu nome, e disse que aquela pedra que foi a resposta de Pedro, dizendo que Jesus era o Cristo, sobre esta pedra de Pedro, ele colocaria ou edificaria a sua igreja. Era a base para a edificação da igreja. Jesus Cristo, o reconhecimento de Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, de repente, vai passando o tempo, aquele grupo selecionado por Jesus Cristo vai crescendo, né? Passa a ter muitos outros discípulos em todas as partes da Judéia, inclusive em outras partes do mundo até, né? Jesus, ele teve uma fama que correu mundo afora, né? E as pessoas vinham para ouvir as suas mensagens de longe, inclusive pessoas estrangeiras, como, por exemplo, a mulher cananeia ou Ciro-fenícia. Ao chegar em Jerusalém, aproximadamente no ano 33 a 34 da Era Comum, ou seja, após o nascimento de Cristo, Jesus é preso e crucificado. Logo após a sua ressurreição, que foi 3 dias depois, ele reaparece aos discípulos e apóstolos, e antes de ser ascento ao céu, dá instruções para que os apóstolos preguem o evangelho, ensinem o evangelho em todo o mundo. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, e Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. Após esse momento, os discípulos ousadamente começam a se reunir e formam uma comunidade que cresceu muito em Jerusalém e rapidamente se espalhou por vários países, conforme Atos capítulo 2. Foi o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos e discípulos, né? E dali em diante, como ali haviam pessoas de todas as nações conhecidas daquela época, as mais conhecidas nações estavam ali, presentes, pessoas representavam aquelas nações, estavam ali e viram o acontecimento, se converteram e espalharam o evangelho nos seus países. Foi aí, em Atos capítulo 2, que no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, a igreja tem o seu início, digamos assim, oficial, selada pelo Espírito Santo, essa data, né? A data do Pentecoste, que é o início do surgimento da igreja, uma instituição humana, mas também divina. E essa igreja se espalhou rapidamente, né? Então, essa comunidade que foi iniciada lá em Jerusalém, ela se chamou igreja, o próprio Jesus chamou de igreja, né, anteriormente, e agora ela ficou sendo conhecida, essa comunidade, como igreja, ou como o caminho, ou a seita dos nazarenos, né? Ou do Nazareno. Então esses foram os nomes que foram dados, apelidos, né? Mas era chamado pelos apóstolos de a igreja em Jerusalém. E depois em outros locais, quando começaram a se reunir e organizar, se chamou a igreja em Coríntio, a igreja na Galácia, a igreja em Tessalônica, a igreja em Éfeso, e cada cidade a igreja se chamava pelo nome da cidade, mas era a igreja de Cristo, a igreja de Jesus naqueles locais. Assim foi o início da igreja cristã. Deus te abençoe. Essa é a 4ª aula, e aliás a 5ª aula, né? Essa é a 5ª aula, e nós esperamos que você continue nos acompanhando. Brevemente voltaremos com a 6ª aula, a continuação deste tema.